Você tem uma plataforma de cursos online, mas não tem os principais indicadores para saber a jornada dos seus alunos e como está o desempenho das suas aulas? Ou está com dificuldade para entender qual aula é a mais assistida ou qual é a aula que teve o pior feedback? Meu nome é Fernando Galli, sou empreendedor e consultor de dados e nesse vídeo eu vou mostrar para você como eu criaria os indicadores caso eu tivesse uma plataforma de cursos online dentro da minha empresa. Nos últimos 2 anos eu tenho consumido inúmeros cursos online e, para falar a verdade, eu gastei milhares de reais com inúmeros cursos que sejam de empresas grandes ou sejam de infoprodutores. E sinto que a grande maioria de produtores de cursos, sejam infoprodutores ou sejam grandes empresas, aplicam um esforço gigantesco para você entrar na plataforma, mas esse esforço não é correspondido quando você já está dentro da plataforma. Mas como assim? Inúmeras vezes você vê centenas de reais sendo investido para você em campanhas de marketing, tentando te pescar em todas as redes sociais para que você assine aquele curso. Mas depois que você assinou, você não recebe nenhum tipo de jornada, vamos dizer assim, uma gamificação por você concluir módulos ou por você estar algum certo tempo sem entrar na plataforma. E se alguma delas faz isso, eu confesso que eu não tive a oportunidade de participar de nenhuma delas. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouco como eu criaria um processo para começar a construir um dashboard e entender mais como seus clientes estão se comportando dentro da plataforma, quais são as aulas que têm um pior feedback, como você entender em relação a todo o seu curso, quais são os seus pontos que precisam de um pouco mais de atenção e quais são as aulas que têm a maior interação dos seus alunos. E com isso você tira insights preciosos para fazer com que o seu processo de aulas seja muito mais satisfatório para o seu aluno do que para você ou para sua empresa. Muitos dos empreendedores criam produtos para si e depois tentam encaixar em algum problema ou para algum público, ao invés de fazer ao contrário, entender uma necessidade e depois criar uma solução. E pensando nisso, já que a sua solução está construída, por que não entender o que está acontecendo ali dentro por meio de dados e começar a fazer um processo investigativo por meio de indicadores para aumentar a performance das suas aulas, para entender realmente um feedback dos seus alunos? Eu acredito que os dados falam muito mais do que as opiniões. Às vezes um aluno gosta de você ou se sente bem dentro da sua plataforma e elogia, mas sequer assistiu aquela aula até o final. Ou se assistiu a aula, ele foi pulando, assistiu vezes 3 e só para concluir mesmo o curso e falar que tem aquela formação. Então, isso é um ponto de atenção em que a gente possa evoluir para diplomas que realmente entendem a velocidade do aluno e entende qual foi a aula que ele mais gostou e qual é o perfil de aluno que se adequa a qual aula. Com isso, você pode fazer uma gestão de conteúdo, de reorganização do seu conteúdo ou desenvolver até um módulo novo baseado em aulas em que os seus alunos mais gostam, tá bom? Eu sei que é meio complexo às vezes a gente pensar que como vamos entender o comportamento do aluno, mas é muito simples. Existem inúmeras tecnologias que possibilitam você de fazer isso. Pode ser programação ou algo muito similar com o Pixel, mas varia de plataforma para plataforma. Eu vou criar um desenho bem simples só para a gente ilustrar como que seria esse processo. Não vou falar de tecnologia e nem vou falar de quais são realmente a origem de dado, mesmo porque isso vai variar de se você é um empreendedor e está dentro de uma Hotmart ou de uma Eduz, ou se você já é uma WhatsApp Online ou uma empresa dessas gigantes aí que tem inúmeras plataformas, inúmeros cursos e milhares de programadores aí podendo desenvolver isso com muito mais propriedade do que eu para falar nesse vídeo sobre qual tecnologia usar. A ideia é entender o conceito e levar isso para dentro da sua realidade. Os insights e as perguntas, elas precisam ser as mesmas independente da tecnologia, mesmo porque eu acredito que o que move o seu negócio não são as respostas, e sim as perguntas certas baseadas em dados para fazer com que você dê um passo à frente dos seus concorrentes. Então vamos para a tela que fica mais fácil. Eu deixei algumas coisas já pré-organizadas para a gente facilitar o nosso trabalho. Então vamos imaginar que aqui seja o seu curso, ok? Então aqui a gente vai ter uma página
E vamos imaginar um curso de inglês online onde a gente tenha 3 módulos e 5 aulas por módulo, beleza? Desse jeito a gente vai ter 15 aulas ao total, sendo distribuídas dentro dos 3 módulos. Então imagine só que você tenha para cada aula uma página dessa, composta por um vídeo, um classificador de opinião que pode ser de 0 a 5, algum anexo caso seja necessário e um lugar para comentários, tudo bem? Então essa seria a aula, então a gente teria 15 dessas telas, tá? Mas vamos imaginar uma delas só para a gente começar a construir esse processo. A partir daqui, a gente precisa entender quais as informações nós vamos extrair daqui. Imagine que você já tenha organizado a sua base de aluno e esse seja um outro processo, tudo bem? Vamos imaginar apenas dentro dos logs na jornada dessa página, ok? Quais são os principais itens que a gente precisa capturar daqui? Nesse primeiro momento eu acredito que é um page view, ou seja, quantas pessoas visualizaram essa página. A gente vai precisar ter esses registros e ter o registro também de reprodução de vídeo, ok? Então vamos lá. Depois a gente pode pensar num segundo nível, que é mensurar quais são as notas, ou quantos alunos que assistiram a aula comentou, ou quantos alunos que assistiram às aulas fizeram o download dos anexos. E aí vão ser análises mais qualitativas. Nesse momento vamos para a quantitativa, que é entender de todos os meus alunos, quantos acessam, quantos assistem, quantos chegam no final da aula. Essa vai ser a ideia. E o objetivo principal que eu tenho em mente, se eu for dono desse curso, vamos dizer que seja da minha empresa, é qual é a minha melhor aula, qual é a minha pior aula, como os meus alunos estão se comportando aqui dentro e o que eu preciso melhorar para reduzir o meu churn ou aumentar o meu LTV, tá bom? Churn, para quem não sabe, é o abandono, é a perda, ou seja, você tem um cliente de assinatura que ele ficou insatisfeito e ele abandonou, ele parou de pagar esse seu curso. Então ele é um churn, é uma perda. E o LTV é o Lifetime Value, ou seja, é o tempo, o valor pelo tempo em que o cliente permanece na sua plataforma. Então esses são 2 indicadores muito importantes que podem ser agregados ao CAC, que é o custo de aquisição de cliente, e também ao seu faturamento, que esses 3 podem impactar diretamente no seu faturamento, ok? Então vamos entender como é a análise qualitativa. Então imagine que a gente tem aqui centenas de alunos já na plataforma e diariamente a gente tem acesso. A primeira coisa é a gente começar a organizar todos os dados de registro, os logs, dentro de um DW, beleza? Então um DW é um Data Warehouse, que é um ambiente onde você organiza os seus dados de maneira pré-estruturada para que você possa começar a fazer conexões em Power BI, Data Studio ou um Excel e dali você criar relatórios um pouco mais assertivos, mais inteligentes, ok? Com menos vieses de dados. Então vamos conectar aqui a página junto do nosso DW, tá bom? Ok, então a gente juntou aqui junto com o nosso DW. Então imagine que toda vez que um aluno visualizar a página, a gente cria um log de page view. Toda vez que ele der um play, a gente coloca lá que o vídeo inicializou. E assim a gente vai criar alguns checking points de ocorrência. E quais seriam esses checking points e como nós organizaríamos aqui? Eu acredito muito que a gente não precisa ter todas as ocorrências, ok? A gente precisa ter algumas delas. E quais são essas? Eu vejo que principalmente a gente precisa ter qual é a aula, qual foi a data. Então o page view é quando abriu aquela tela, o aluno visualizou essa página aberta. E depois alguns checking points de video view, que é 5% do vídeo visualizado, depois 25%, depois 50%, depois 75% e 95%. Eu sei que o aluno que chegou nos 95%, ele teve uma absorção de 100%, porque na grande maioria dos vídeos, o que tem no finalzinho é às vezes uma prévia da próxima aula, ou assim um obrigado, ou deixa o seu comentário e classifique nossa aula e não esqueça de baixar o anexo, e coisas desse gênero. Então 95% já é satisfatório para essa avaliação que a gente está tendo. Então esse seria uma estrutura muito básica do nosso Data Warehouse. Então teria todas as aulas aqui por dia, por page view, video view 5%, 25%, 50%, 75% e 95%. Esse banco de dados ele seria irrigado, vamos dizer assim, né, oxigenado, alimentado diariamente, tá bom? Então todos os dias, no final do dia ou em real time mesmo, dependendo do seu nível de processamento, ele estaria organizando essas informações. A partir de você estruturar isso, você sabe que já tem um controle sólido de todo mundo que acessou a sua página, de pessoas dessas determinadas ocorrências. Existem inúmeras outras que podem fazer parte de outros Data Warehouse, ok? Que pode ser um NPS, que é o
o Net Promotion Score, que seria por aula, né, a avaliação que seu aluno dá. Não chamo de Net Promotion Score, de NPS, mas vamos considerar que seja isso. A gente pode ter também quantos alunos baixaram os anexos, quantos alunos comentaram, começar a entender qual foi o tipo de comentário, positivo ou negativo, e a partir daí fazer outras inúmeras análises. Mas como eu falei, esse vídeo é para a gente fazer uma análise quantitativa, ok? Então vamos lá. Então a gente já tem uma página, tem um banco de dados estruturado num DW, já tem a organização desse DW. A partir daqui, a gente pode criar duas visões. Uma que vai ser por aula e uma que pode ser por módulo, tá bom? E dentro dessas duas análises, dessas duas dimensões, vamos dizer assim, aula e módulo, a gente pode criar visões, que pode ser uma visão mais de tabela, um pouco mais analítica, e uma visão de funil. E como que seria isso? Vamos imaginar que a gente criou esse DW, ok? A partir daí, a gente pode fazer um funil. E como que seria esse funil? Um funil para a gente entender qual é o comportamento do aluno aqui dentro. E aqui do lado a gente teria os percentuais sobre o total de alunos que visualizaram aquela página. Como que seria mais ou menos a visão dele? Analítica, tá bom? A visão analítica do funil seria mais ou menos assim, ó. O porquê o funil é interessante ao invés de ter uma planilha? Porque ele nos dá a sensação de profundidade. Então a gente começa com a visualização de página, depois o aluno vai tendo uma jornada de 5%, 25%, 50%, 75% e 95%. Aqui é o objetivo final, que é a conclusão da aula, tá bom? Aqui do lado a gente teria os percentuais. Então imagine que esse aqui, ó, vídeo view 5% sobre página é 95%, porque a gente teria 100 visitas na página e 95 alunos que assistiram essa aula no dia 8. Tá bom? Então esse seria um funil, vamos supor aqui que seja o funil do dia 8, ok? Vou pôr aqui funil do dia 8 de março, então vou colocar aqui até uma letra maior. Então esse aqui é uma visão diária do funil da aula 1, vamos colocar aqui também um escritinho, aula 01, para ficar mais fácil, né? Então beleza, então essa aula aqui é como se fosse essa linha. Então aqui a gente teria, de page view, a gente teria aqui 100, depois de 5% a gente teria 95, depois de 25 a gente teria 80, depois de 50 78, depois de 75 seriam 50 e 30 alunos. Ou seja, eu já consigo interpretar que dos 100 alunos que começaram a minha página, de visualizou a página, 95 deles, ou seja, 95% assistiram 5% da aula. Depois eu interpreto que dos meus 100 alunos, apenas 80% assistiu 25%, até 25%. Depois eu sei que 78% dos meus alunos assistiram até 50% da aula. Vejo também aqui que 50% dos meus alunos chegam até 75%. E aqui a última interpretação, eu sei que 30% dos meus alunos visualizaram 95% da minha página. Isso é bom ou ruim? Não sei. A gente precisa realmente construir esses gráficos com um tempo, né? Com um certo período para nós entendermos e termos parâmetros comparativos. Então, pode ser que 30% para o seu curso seja muito, pode ser que seja pouco, entendeu? Então a gente vai precisar criar essa visão para todas as aulas, para uma série de dias. Então você vai fazer, vamos dizer que a atualização aqui desse DW fosse 15 linhas por dia, porque são as 15 aulas a cada dia do mês. E dessa maneira você vai construindo um histórico e você vai visualizando esse dado para começar a interpretar o que é bom e o que é ruim dentro da sua plataforma, ok? Então, dessa maneira, você pode fazer aqui a visão. Essa visão ela pode ser diária, pode ser semanal, pode ser mensal, pode ser trimestral, pode ser anual. A granularidade vai sendo sumarizada, vamos dizer assim, agregada conforme você vê a sua necessidade. Isso também pode ser realizado na visão de módulo, né? Então você pegaria por data, vamos supor aqui que você quisesse fazer por módulo 1, então você acrescentaria uma coluna aqui que seria o módulo da aula também, e aí você consegue agrupar por dia e por módulo. Então o módulo seria a soma de todas as page view de um único dia dentro de uma única linha, né? Então seriam 5 aulas agrupadas
em um único dia, depois no segundo dia de novo e assim sucessivamente. Essa visão de funil, ela ajuda você a responder inúmeras questões, né? E quais seriam algumas das questões que você pode começar a responder? Qual é a aula menos assistida dentro do mês? Qual é a aula mais assistida? Qual é a aula menos concluída, né? Depois disso, da aula menos concluída, vamos dizer assim, você pode pegar ela e olhar de forma pontual. Por que ela é a menos concluída? Qual é o momento em que o aluno mais migrou? É o até 5%, 25%, 50%, né? Porque às vezes acontece alguma coisa nos 50% do vídeo que deixa muitas pessoas descontentes. Talvez você prometeu algo no início da aula e no meio da aula não é aquilo. E aí você vai ter um churn, um abandono daquela aula. Você pode regravar, você pode ler os comentários, pode fazer uma avaliação de nota. Então a partir daqui você vai responder inúmeras perguntas que vão fazer com que o seu curso dê um up no patamar. E depois você também pode ter outras perguntas: quais as aulas têm menos comentários, quais as aulas têm mais comentário, qual aula teve menos download do anexo feito, qual é a aula que tem a menor nota nas estrelinhas aqui. Então a partir daqui, quando você construiu uma base de dados e entende o comportamento do aluno, você entende o seu curso. E se você quiser ir até um nível além, você pode fazer esse tipo de análise por aluno. Troca a aula pelo aluno e começa a ver qual foi o último dia que o aluno entrou, qual foi a última aula que ele assistiu, quantas aulas ele já assistiu, quantas aulas ele já fez download, qual é o percentual médio de assistir a aula que ele tem, né? O tempo médio em que ele fica na sua plataforma. E aí você começa a granularizar o dado e parte do quantitativo, análise quantitativa, para análise qualitativa, que é quando você entende o detalhe, começa a questionar os seus clientes, né? Não ameaçar, não é questionar de forma agressiva. Questionar é o que você está achando da aula, perguntar mesmo, trocar uma ideia, colocar a sua equipe para ligar, para falar com seus alunos que são os mais comprometidos e os menos, entender a opinião, e dessa maneira você transforma o seu produto em algo muito mais amigável para quem consome. Muitas das vezes nós, empreendedores, criamos produtos com as nossas opiniões ou de quem está próxima, mas não somos nós que vamos geralmente consumir o nosso produto, e sim o cliente, tá? Então pense muito em criar pequenos check-in points de validação dentro da sua plataforma, para que assim você construa algo sólido e que seja muito agradável e amigável para o seu cliente. Sempre escute a opinião do seu cliente. Empresas de sucesso colocam os seus clientes à frente de seus produtos. É lógico que com muita sensatez, para também você não fazer com que os seus clientes mandem na sua empresa, tá bom? Então, indicadores é algo que você precisa ter. A base de dado histórica você é obrigado a ter para criar referência de bom ou ruim, não contra o mercado, mas em relação à sua própria plataforma. Espero que esse vídeo possa te ajudar, possa gerar um questionamento em você. Entenda se você tem algum desses check-in points dentro da sua empresa e comece a estruturar os dados para transformar o seu negócio em um negócio de ainda mais sucesso do que eu tenho certeza que já é, tá bom? Se você tiver alguma dúvida sobre isso, manda nos comentários ou me manda um direct, quem sabe eu possa te ajudar com isso, tá bom? Espero ter gerado um questionamento e que você tire proveito desse vídeo. Tamo junto, valeu!